Pesadelos em Foco. Meu nome é Eduardo, tenho 47 anos e moro numa casa isolada nos arredores de uma vila pequena no interior de São Paulo, chamada São Roque do Sul. A vila é tão pacata que o maior evento do ano é a festa do padroeiro. Minha casa fica no fim de uma estrada de terra sinuosa, cercada por eucaliptos altos que balançam com o vento, como se sussurrassem segredos. Não tenho vizinhos. O ponto de ônibus mais próximo fica a poucos metros, do outro lado da estrada, visível da janela do meu quarto. É prático, sabe? Trabalho na cidade, pego o ônibus das 6h30 toda manhã. Conheço os horários de cor. Por isso, quando vi aquele ônibus às 3h17 da manhã, no dia 10 de setembro de 2024, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu sou um cara leve, durmo tranquilo, mas naquela noite algo me acordou. Não foi um barulho, mas uma sensação, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Abri os olhos e vi a hora no celular. 3h17. Foi quando ouvi o ronco de um motor. Um som grave, quase gutural, que não combinava com os ônibus velhos da linha municipal. Levantei devagar, o chão frio sob os pés descalços, e abri uma fresta na cortina. Lá estava ele, um ônibus cinza, sem logotipo, sem número, sem nada. Uma carcaça metálica sob a luz fraca do único poste da estrada. Não havia iluminação interna, nem motorista visível. As janelas escuras pareciam buracos negros engolindo a luz. Fiquei, parado, o coração batendo forte tentando entender. Ônibus não passam àquela hora, não aqui. O último é às 10h45 da noite e o próximo só às 6h30 da manhã. Pensei que talvez fosse uma van particular, alguém perdido. Mas por que parar no ponto? E por que justo às 3h17? Ele ficou lá por exatos 30 segundos. Contei mentalmente. Então, sem aviso, o motor rugiu e o ônibus sumiu na curva da estrada, engolido pela escuridão. Voltei para a cama, mas não dormi. A imagem daquele monstro cinza ficou na minha cabeça, como uma foto queimada na retina. Na manhã seguinte, chequei o site da prefeitura e o quadro de horários no ponto. Nada sobre um ônibus às 3h17. Liguei para a empresa de transporte. A atendente, com voz entediada, disse que não havia nenhuma linha nova e que eu devia estar confundido. Confundido? Retruquei. Eu vi o ônibus. Ela sugeriu que eu entrasse em contato com a guarda municipal se achasse suspeito. Desliguei frustrado. Naquela noite, sonhei com o ônibus. No sonho, eu estava dentro dele, mas os assentos estavam vazios e o corredor parecia se estender infinitamente. As janelas mostravam só escuridão, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Acordei suando, com o mesmo peso no peito da noite anterior. Olhei o celular. 3h16. Segundos depois, o ronco do motor. Corri para a janela. Lá estava ele novamente, idêntico, parado no ponto. Mesma hora, mesmos 30 segundos, mesma partida silenciosa. Isso virou rotina. Toda noite, às 3h17, o ônibus aparecia. Comecei a fazer anotações, cheguei a cronometrar, com o relógio de pulso. Sempre 30 segundos. Nunca vi ninguém entrar ou sair. Tentei tirar fotos, mas o celular travava toda vez que eu apontava a câmera. Postei sobre o caso em um fórum local no Facebook. A maioria riu, disse que eu estava vendo coisas. Mas um usuário com um perfil sem foto deixou um comentário que me gelou. Não olhe para ele. Não se aproxime. Ele não é o que parece. Tentei responder, mas o comentário sumiu e o perfil foi desativado. Liguei para a guarda municipal, como sugeriram. O atendente parecia mais interessado em terminar o turno do que em me ouvir. Disse que podia ser algum transporte particular e que eu deveria ignorar. Ignorei o conselho deles, não o ônibus. Comecei a pesquisar. Histórias de São Roque do Sul, lendas locais, qualquer coisa. Encontrei uma menção vaga em um blog antigo sobre aparições na estrada, mas nada específico. O isolamento da minha casa, que sempre achei reconfortante,
começou a parecer sufocante. No dia 5 de outubro, tudo mudou. Acordei com o mesmo peso no peito, mas dessa vez ouvi algo além do motor. Um som abafado, como um choro. Corri para a janela. O ônibus estava lá, mas havia algo diferente. Uma das janelas, antes negra, agora refletia um brilho fraco, como se uma luz tremeluzisse lá dentro. O choro ficou mais alto, desesperado, e então parou. Meu estômago embrulhou. Era humano. Alguém estava lá dentro. Pensei em ligar para a polícia, mas meu celular não tinha sinal. Tentei o telefone fixo. Linha muda. Fiquei paralisado olhando o ônibus. Ele não partiu após 30 segundos. Ficou lá, imóvel, por minutos. Quando olhei o relógio, eram 3 horas e 25 minutos. A luz na janela piscou e juro que vi uma silhueta se mover. Não era um motorista. Era algo errado. Alto demais, magro demais, com braços que pareciam se arrastar. O ônibus finalmente partiu, mas o ronco do motor soou como um rosnado. Naquela noite não dormi. Passei o dia seguinte pesquisando, mas não achei nada. O choro não saía da minha cabeça. Decidi que precisava fazer algo. Na noite do dia 6, armei-me com uma lanterna de dínamo, um canivete e coragem que eu não sabia que tinha. Quando o relógio marcou 3 horas e 17 minutos, o ônibus chegou. O choro voltou, mais alto, mais desesperado. Peguei a lanterna e saí. O ar lá fora estava gelado, o silêncio era ensurdecedor. A luz do poste tremeluzia como se lutasse para ficar acesa. Atravessei a estrada, o coração na garganta. A lanterna iluminou o ônibus. As portas estavam fechadas, mas o choro vinha de dentro, claro como o dia. Bati na porta com a lanterna. Nada. Então, com um chiado, as portas se abriram. O interior era escuro, exceto por um brilho fraco no fundo. Subi os degraus, a lanterna tremendo na minha mão. O ar dentro do ônibus era denso, com um cheiro metálico, como ferrugem. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz falhando. O choro parou. Silêncio. Dei um passo adiante e as portas se fecharam atrás de mim com um baque. Iluminei o corredor. No fundo, numa poltrona, havia uma figura. Uma mulher, jovem, com o rosto escondido nas mãos. Ela tremia. "Você tá bem?" perguntou. Ela não respondeu, mas levantou a cabeça lentamente. Seus olhos não eram olhos. Eram buracos, vazios, como poços sem fundo. "Você não deveria estar aqui." Ela sussurrou com uma voz que parecia vir de todos os lados. Lanterna apagou. Girei o dínamo, mas nada. A escuridão me engoliu. Então ouvi passos pesados arrastando vindos da frente do ônibus. Um vulto enorme se formou na penumbra, maior que qualquer homem. Seus braços eram longos, retorcidos e arranhavam as poltronas. Ele não tinha rosto, só uma massa negra onde a cabeça deveria estar. O ar ficou gelado e meu peito apertou como se algo estivesse sugando minha alma. A mulher falou novamente, agora com uma voz distorcida. "Ele veio por você." O vulto avançou. Corri para o fundo do ônibus, tropeçando nos assentos. A mulher sumiu, mas o choro voltou, agora vindo de todos os lados. O vulto estava mais perto, seu hálito frio na minha nuca. Joguei-me contra uma janela, que cedeu com um estalo. Caí na estrada, o chão rasgando minha pele. Corri. Não olhei para trás. O ronco do motor perseguiu-me, mas não parei até chegar à vila. As luzes da praça eram como um farol. Peguei o primeiro ônibus para a cidade grande. Aluguei um quarto, num hotel e nunca mais voltei para casa. Não durmo direito desde então. Toda noite, às 3 horas e 17 minutos, sinto ele. O ônibus. Ele sabe onde estou. Se você mora numa estrada deserta, preste atenção. Se ouvir um motor às 3 horas e 17 minutos, não olhe. Não saia. Ele não é só um ônibus. Ele está esperando. E, Deus me livre, ele pode estar esperando por você.